Olá, começamos agora mais um Momento Recivil. Você sabia que todos os seus documentos podem ser registrados e guardados com mais segurança? Esse é o tema do programa de hoje, o registro de títulos e documentos. E para falar sobre esse assunto, recebemos a registradora de títulos e documentos da cidade de Ouro Preto, Vanusa Arruda. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Renata. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Prazer é meu estar aqui com vocês, com todos vocês. Que bom. Vanusa, registro de títulos e documentos. É um tema interessante, a gente sabe que é importante, mas pouca gente conhece, né? Sim. Explica para o pessoal que está em casa o que exatamente faz um cartório de registro de títulos e documentos. Bom, o cartório de registro de títulos e documentos, ele é o cartório que tem a maior gama de serviços dentre os que existem no Brasil. Por quê? Ele pode fazer desde a conservação de documentos, por exemplo, você tem um documento que você quer conservar, você tem um valor sentimental para você, a sua primeira carta de amor do seu marido, um poema que você criou quando era adolescente, um trabalho da faculdade que você quer ter guardado, você pode estar registrando no títulos e documentos para conservar. Então, se daqui a 50 anos te der uma saudade e você não tiver mais o seu original, você pode pegar uma certidão no cartório onde você registrou de uma cópia igual a que você levou para estar registrando, né? Ele pode ser requerido a qualquer momento. Outros trabalhos realizados pelo títulos e documentos é o registro de contratos. Alguns contratos, por exemplo, contratos de locação, empréstimos, compra e venda de bens móveis. Tudo isso deve ser registrado no registro de títulos e documentos para surtir efeito perante terceiros, que no direito a gente usa a expressão um efeito erga omnes, né? Em alguns casos, inclusive, ele só passa a ter efeito perante terceiros, só passa a ter um valor jurídico a partir do momento do seu registro no títulos e documentos. Então, pelo que eu entendi, que qualquer documento no papel, por exemplo, não precisa ser um documento de identificação propriamente dito, é uma carta, um poema, não sei, um e-mail, tudo isso pode ser registrado? Sim, tudo isso pode ser registrado. E uma observação, não é só no papel, porque quando você vê a definição de documento, em momento algum você vai ver falando que documento é um papel. Documento é qualquer meio de prova, né, que você possa estar utilizando. Então, hoje a gente tem muito documento eletrônico, né? Sim. O e-mail, a gente o tempo todo está fazendo contratos eletrônicos com bancos, empresas de telefonia. Às vezes você recebe um dinheiro na sua conta sem nem ter visto o banco. Você entra na internet e contrata. Você assinou um contrato eletrônico. Tudo isso pode ser registrado no títulos e documentos. Fotos que você queira conservar, por exemplo, né? Imagens Tudo isso também pode ser registrado. Imagens também pode ser registrado. Inclusive, a função do título e documento é tão ampla que já está sendo estudado no processo de desjudicialização registros para auxiliar o Fisco Nacional a fiscalizar, por exemplo, desvio de dinheiro, como registrando animais de raça, obras de arte, que hoje é sabido que é uma das formas mais fáceis que existe no Brasil de lavagem de dinheiro, por não existir um órgão específico de controle desse tipo de obra, né, de trabalho. Então, o registro de títulos e documentos, na verdade, ele é um repositório de todos os documentos, qualquer tipo de documento que possa ser registrado e que não tenha uma atribuição expressa a outras serventias, né? Uma das vantagens, por exemplo, do título e documentos é a notificação extrajudicial. Você pode, por exemplo, ter uma prova com fé pública de que você tentou receber uma dívida de uma pessoa. Se você tem um contrato de honorários do seu trabalho, onde o contratante não te pagou e esse seu contrato está registrado, ele serve de título para ser protestado, né? Então, os efeitos do registro de documentos são muitos mesmo. E realmente a população está precisando conhecer um pouquinho mais, porque ele é um dos cartórios que mais auxilia o cidadão no dia a dia e não somente em fases específicas da vida, como o nascimento, o casamento ou compra de um imóvel, mas em todos esses processos existe formas de estar utilizando o serviço do título e documentos para facilitar o dia a dia da pessoa. Pode ser muito útil, né? Muito útil mesmo. Me diz uma coisa, Vanusa, existe uma prova de que esse registro foi feito? Como que o cidadão tem? Por exemplo, a pessoa que registrou os documentos e ou faleceu, a família
precisa saber que aquilo está registrado? Sim, sempre que é feito um registro no títulos e documentos, é entregue para a parte uma cópia, né, com as informações do registro, o valor que foi pago, tudo devidamente selado e com o recibo. Caso a pessoa venha a falecer ou perca essa documentação e precise de uma cópia, a qualquer momento ele ou qualquer interessado pode fazer um pedido verbal no cartório que ele vai ter acesso a uma cópia de inteiro teor daquele documento, a qualquer tempo. E existem documentos que devam ser obrigatoriamente registrados no registro de títulos e documentos? Existem alguns tipos de documentos que, para ter efeito jurídico esperado pelas partes, ele deve ser registrado. Por exemplo, contrato de arrendamento, contratos de empréstimos com garantia móvel, a constituição daquela garantia, por exemplo, alienação fiduciária de um automóvel, quando você faz uma reserva de domínio, né? Para que aquela garantia realmente esteja constituída, juridicamente falando, ela deve estar registrada, o contrato deve estar registrado no título e documentos. Vanusa, e esse tipo de serviço é muito caro para a população? Não, de forma alguma. A tabela, em Minas a tabela é muito razoável, inclusive é uma das mais baratas do país, né? E cada estado tem sua tabela de emolumentos que determina os preços desse mesmo serviço, tipo de serviço. Obrigada, viu, Vanusa, pelas suas orientações. Que isso. No programa de hoje, você teve dicas importantes para garantir a segurança dos seus documentos. Para assistir novamente a essa entrevista, acesse o site www.recivil.com.br. Para entrar em contato conosco, mande e-mail para sindicato@recivil.com.br. Até a próxima semana.